convoco os irmãos a abrirem suas Bíblias, né, no capítulo 21 de João, Evangelho de João, no capítulo 21. Tá? O irmão pode abrir a sua Bíblia. E vamos expor aqui 3 versos apenas hoje. Mas, que 3 versos. Confesso aos irmãos que apanhei bastante desse texto. Mas quando o texto fala assim, certamente ao pregador, certamente falará aos irmãos que estão aí propícios e receptivos à sua palavra. Então, eu vou expor aqui para os irmãos do verso 15 ao verso 17 do Evangelho de João, capítulo 21. Tá? Então, 15 a 17, segundo a versão King James, primeira leitura, diz o seguinte: Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Verso 17. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito na terceira vez: Tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Oremos. Santo Deus, sua palavra já foi lida, será exposta, mas que haja aqui, Deus, a fidelidade e a sabedoria que vem do alto para expor isso e tenha uma aplicação do Santo Espírito em nossos corações. Santifica a sua igreja, santifica seu povo, salve os perdidos com a mensagem do teu Evangelho, com essa ação graciosa de Cristo, e assim, Deus, todos nós sejamos edificados. Obrigado pela palavra, pela igreja e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço, Pai, e peço a tua condução no nome santo de Jesus. Amém. O título da mensagem aqui é justamente o que está ocorrendo. Pedro é restaurado. Nós estamos aqui nos deparando com uma restauração, uma tratativa de Cristo exclusiva, direcionada a Pedro. Então veremos o porquê isso está acontecendo, porque certamente eles já estavam ali pescando e fazendo outras coisas que talvez não era o momento para se fazer, e sim aguardando a aparição de Cristo. Então Cristo exorta eles, de uma maneira bem sutil, questionando a frustração da pescaria noturna, a qual eles não tiveram sucesso algum, perguntando a eles se eles tinham alguma coisa de se alimentar. O verso 5 nos diz isso. E Cristo sabia que eles não pegaram nada. Cristo certamente sabia que eles foram frustrados em suas tentativas, e eles respondem não. Então Cristo prepara ali um banquete e ainda assim fala para eles lançarem, já de dia lançarem a rede ao lado direito do barco, e assim eles pegam aquela quantidade de peixes grandes e a rede não se estoura, Isso em uma ação milagrosa também, porque em outra oportunidade, em Lucas capítulo 5, a rede estourou. Então Cristo sustenta aqui eles em todos os detalhes. E depois eles se sentam ali para tomar um café da manhã com Cristo, comer alguns peixes e também alguns pães e se aquecerem naquelas brasas. Tudo preparado por Cristo, mas isso é um ato além de uma alimentação. Isto ali está representando os cuidados de Cristo para com os seus. Cristo está ali recomissionando seus discípulos ao apostolado. Está dizendo a importância deles amarem uns aos outros também, como ele está demonstrando. Mesmo esses discípulos que o abandonaram naquele momento da crucificação. Agora ele está ali recomissionando, indo atrás dele, dizendo: eu os amo. Vocês estão sob os meus cuidados. Vocês são amados do meu Pai. E essa ação de fornecer ali o alimento é muito significativa para nós. Vemos a misericórdia de Cristo, vemos a sua ação graciosa, dentre outros atributos do nosso Senhor. Então, os primeiros 14 versos
nos mostraram os discípulos sendo reconduzidos. Cristo suprindo as suas necessidades, e como ele ilustrou com o incidente dos peixes. A frustração da noite inteira sem pegar nada, e após as palavras de Cristo, lance a rede ali, e eles pegando aquilo, mostra justamente um contraste. Justamente o que ele disse em João capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Então esse recomissionamento, essa recondução dos apóstolos vem através de uma exortação, vem através de um ensino, ilustrado na prática através da pescaria. Então o restante do capítulo agora se concentra especialmente, principalmente, irmãos, na restauração de Pedro. Nós, a partir do verso 15, teremos uma tratativa com Pedro. Por que isso? Porque Pedro, ele é o líder dos apóstolos. Líder é o porta-voz desses homens. Pedro é o líder desses homens, porta-voz. Pentecoste, quem assume ali a posição de pregador é Pedro. Pedro anuncia aqueles homens de 3.000 almas são levadas à conversão. Ele era o escolhido de Deus para ser a voz significativa para o evangelho entre os judeus. Se existe alguém que tinha uma proeminência entre os judeus, era Pedro. Tanto que Paulo diz, eu sou o apóstolo dos gentios, e Pedro dos judeus. E no processo de restaurar Pedro, os crentes podem ver um exemplo dos meios essenciais para ser um cristão comprometido. Na restauração de Pedro, eu quero que os irmãos se atentem em como Cristo está reconduzindo Pedro. Quais são os meios envolvidos para esta recondução? Que são resumidas nas palavras: apacenta as minhas ovelhas. Que os irmãos estejam atentos a isso. Pois, para entendermos tudo o que está acontecendo nesta recondução, nós temos que nos lembrar da negação de Pedro para entender esta passagem. Essas 3 perguntas que são feitas estão ali em pé de igualdade, contrapondo as 3 vezes que Pedro negou a Cristo. E tudo que é construído nesta narrativa, neste diálogo, é com base no que foi dito anteriormente por Pedro. Então, se analisarmos a atitude de Pedro na negação, Pedro teve sim uma atitude egoísta, de autopreservação, porque ele não queria se expor. Não, eu não conheço este homem. Não, eu não faço parte deles. Pedro teve uma atitude egoísta, Pedro teve uma atitude autocentrada nesta negação. E agora Cristo está ensinando Pedro. Quando nós pensamos em evangelho, irmãos, o chamado do evangelho verdadeiro é uma chamada para a autonegação. Quando eu penso em evangelho, amados, eu não posso pensar em autopreservação, em autojustiça. Eu tenho que ter uma atitude de autonegação. Não é uma chamada centrada no homem para a autorrealização. Evangelho não é para você ter as suas realizações cumpridas. Pelo contrário. É justamente para você tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Aquele que perder a sua vida, acha-la. Mas é aquele que quiser preservar a sua vida? Perder-la. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses são ensinamentos do Evangelho, de Cristo. Então, amados, o Evangelho chama os pecadores a se submeter totalmente a Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui sobre igreja, irmãos. O Evangelho é o que guia e norteia os princípios da constituição da igreja. Se o Evangelho, discipulado a Cristo, está para autonegação, serviço a Cristo, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos, como que fica o meu egoísmo? O meu sentimento de autopreservação, ele não tem espaço no Evangelho. Não tem espaço.
Então, amados, Jesus Cristo nos chama a se submeter a Ele, para encontrar suas vidas perdendo a elas, para ganhar a vida abandonando-as, para viver a vida ao máximo, por esvaziar-se. Quando eu penso em Evangelho, eu penso em Filipenses capítulo 2, tem a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, ser Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo e serviu a gente. A cruz é um ato de benevolência e serviço aos eleitos de Deus. O que você fez para merecer a cruz? Aí quando você ouve do Evangelho, chega a conversão, você quer ser servido. Você quer ter as suas realizações. Você quer ter a sua igreja nos seus moldes. Você quer ter a sua família nos seus moldes. Você quer idealizações aonde você deveria estar se preocupando em servir cada vez mais, em se preocupar com as coisas que Cristo se preocupa. Ao mesmo tempo, o Evangelho nunca foi sinônimo de licenciosidade. De um Evangelho, talvez, diluído com muita água e açúcar. A pregação de Cristo, que sim, motivada por amor e compaixão, misericórdia, cheio de graça e oferecendo perdão, pois o Evangelho nos oferece isso. Paz, alegria. Mas ainda assim, com tudo isso, ele exige abnegação. Ele exige de nós abnegação. Jesus nunca foi culpado de fazer as coisas mais fáceis para os pecadores, como muitos pregadores fazem, e contribuindo assim para uma falsa confiança, uma falsa certeza de salvação. Dentre os seus ensinos, Lucas 9,62, ele diz: ninguém, depois de colocar a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, é algo que você deve se lançar e não olhar para trás e continuar. É uma vida a qual você vai ser perseguido neste mundo, odiado neste mundo. E mesmo assim você continua amando os seus irmãos, amando inclusive seus inimigos. É um modo de vida que para o mundo é loucura. Olhar para um crente é falar: o que esse cara pensa? A marca principal dos redimidos sempre foi o amor a Deus, irmãos. Sempre foi o amor ao próximo. Existe o Shema, né? ou Shema, entre os judeus, uma grande confissão de fé do Antigo Testamento, algo que eles repetiam constantemente. É justamente o que está em Deuteronômio 6, verso 5. Aonde diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O amor foi a base da religião cristã desde o Antigo Testamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo das 2 tábuas da lei, irmãos. E o que está em pauta aqui na narrativa entre o diálogo de Cristo com Pedro? O amor. Mas que tipo de amor? Um amor que serve. Um amor de abnegação. Um amor sacrificial. Assim como os maridos para com as suas esposas. Tanto que isso é o critério, como eu disse, para o pastoreio. Governar bem o seu lar. Amados, o amor sempre esteve envolvido. Quando Daniel, por exemplo, abriu seu coração em oração para o seu povo, ele se dirigiu a Deus como o grande e terrível Deus que mantém sua aliança e a misericórdia para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Daniel capítulo 9, verso 4. O amor sempre esteve envolvido na nossa religião, é a base para tudo que nós fazemos. O Novo Testamento também ensina que o amor é a marca do verdadeiro crente. Quando lhe pediram para nomear o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Mateus 22, verso 37. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3, Paulo escreveu: se alguém ama a Deus, ele é conhecido por ele. Por outro lado, ele também advertiu: se alguém não ama o Senhor, ele deve ser amaldiçoado. Isso está escrito em 1 Coríntios 16, 22.
Se alguém não ama ao Senhor, ele deve ser amaldiçoado. Por outro lado, amados, estamos aqui nós, servindo em uma igreja. Com base em quê? O amor? O amor reina na sua vida. O amor também, amados, deve ser a condução, a força irresistível que motiva o nosso serviço. A quantos irmãos eu já falei, irmãos, o que me sustenta no ministério pastoral é somente a fé em Cristo e o amor a Ele. E ao mesmo tempo o amor aos meus irmãos, para servir os meus irmãos. Se eu não tiver esse amor a Cristo, primeiramente, eu abandono. Eu não sou sustentado. E eu sei que esse amor flui da videira verdadeira. Porque quando eu vejo tudo que o ministério pastoral nos oferece, e assim outros pastores também, que é justamente amar sem ser amado, é estender a mão sem que ninguém estenda para você, é ter a mesma atitude que Cristo. Que mesmo eles, os seus discípulos, o abandonando, ele aparece para eles e diz: a paz seja com vocês. E a atitude de Cristo sempre é misericórdia. Pai, perdoa-os, não sabe o que estão fazendo. E assim esse se torna o nosso padrão, e deve se tornar o seu padrão. Na igreja, na sua vida. E Pedro aprendeu da maneira mais difícil o que significa amar Jesus Cristo. Da maneira mais difícil, irmãos. Ele havia declarado sua devoção inabalável na última ceia. Estão lembrados? Disse Simão Pedro que Jesus, a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas você seguirá mais tarde. Pedro disse-lhe: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu dou minha vida para você. Isso ele disse lá no capítulo 3 de João, verso 36 e 37. Ele mesmo que esses, ele diz, olhando para os outros discípulos: te abandono e eu estarei lá com você. Presunção. Presunção de Pedro. Pois quando realmente veio o momento para ele declarar este amor, essa fidelidade, ele nega. Se nós pensarmos seriamente na atitude de Pedro, e se não houvesse esse capítulo 21, a figura de Pedro seria manchada. Pedro dificilmente seria apóstolo, líder da igreja. Mas o recomissionamento público, porque isso que está acontecendo aqui é público, os outros discípulos estão aqui presentes, como o texto diz, observando esta conversa entre Pedro e Cristo, justamente pelo apostolado e importância que Pedro teria posteriormente. No entanto, quando ele caiu em si, o amor, confesso, de Pedro falhou, mesmo mediante essas afirmações. E ele abertamente negou 3 vezes que ele mesmo conhecia a Jesus. Não, eu não conheço. Não. Sua coragem alardeada provou ser apenas conversa vazia diante de uma situação ameaçadora. E eu penso na minha profissão de fé. E você deve pensar na sua. O amor que você tem pelo seu Salvador é apenas falácia? Ou ela é comprovada pelo amor que você tem pelos seus irmãos? A obediência é uma prova essencial desse amor. João 14, verso 15, Jesus coloca claramente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele repete isso no verso 21. Ele acrescentou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama. Capítulo 15, verso 10. Em 1 João capítulo 5, verso 3, um dos apóstolos, João repetiu o ensinamento do Senhor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, amados, olhando, por exemplo, para Noé, como vimos de manhã, como que constatamos realmente que Noé andava com Deus? Sua obediência. Sua obediência. Automaticamente, com base no Novo Testamento, nós podemos afirmar que Noé amava a Deus. Obediência.
Quantas ordenanças eu mostrei para os irmãos aqui que são inerentes à sua membresia na igreja de Cristo? São ordens dele, são mandamentos dele. E você tem cumprido? Então tudo está relacionado à nossa fé para com o nosso Cristo, o nosso Salvador. E essa restauração era necessária, irmãos. Jesus sabia que Pedro tinha um papel crucial na igreja primitiva. E que ele havia escolhido ele justamente para isso, e precisava agora ser restaurado. Pedro precisava entender que, embora ele houvesse abandonado a Cristo, Cristo não tinha abandonado ele. Por isso que ele precisava publicamente, Cristo ressurreto, aparecer lá e fazer tudo isso. Essa atitude de Cristo é por amor, pela sua igreja, por Pedro. Ele está zelando, mostrando abertamente: Pedro, se você me abandonou, saiba, eu não te abandonei. Você é amado meu, amado do meu Pai. E você seguirá, será pregador do Evangelho, será líder da igreja. E o que quer que pode ter acontecido nos outros encontros com Pedro, ressuscitado, uma vez que suas negações eram de conhecimento público. Mas o recomissionamento, a restauração de Pedro é aqui, irmãos. Certamente as outras aparições serviram para alguma confirmação e constatação da fé dos discípulos, inclusive Pedro. Mas neste momento aqui, Jesus é muito específico no que ele fala. Tem até a canção, né, do Projeto Sola, né, Confissões de um Certo Pedro, né? Quebrou meu coração. Quando ele ouve essas palavras. Ou seja, irmãos, essas palavras de Cristo entraram certeiras no coração de Pedro. Desmoronou Pedro. Por isso que eu disse que Pedro aprendeu a amar Cristo da maneira mais difícil. Para entender, vamos entrar no texto, 3 versos apenas, porém profundos. Muito profundos. O verso 15, utilizando a João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. A primeira coisa que eu trago para os irmãos nesses 3 versos é que se os irmãos não consultarem o original desses 3 versos, não tem sentido. Tá? No português não vai trazer o sentido adequado do texto. Porque existem trocas de palavras e verbos aqui que se repetem no português com o mesmo significado. Como os irmãos verão. Mas a primeira parte do verso 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Então aqui, amados, terminados esse café da manhã, esse de jejum, ele demonstrando esse amor, esse cuidado para com os discípulos, mostrando explicitamente a frustração deles por agirem por si mesmos. Estão lembrados da pregação? Uma atitude totalmente autocentrada também. E Cristo, não é isso? Vocês têm alguma coisa de comer? Pois bem, eu tenho, vem aqui, vamos comer. Traga aí também um desses peixes, a qual eu falei para vocês jogarem ali. Dependência completa em Cristo. Cuidados, zelo. Então, tendo terminado isso, o Senhor agora se volta para Pedro. A tratativa é com Pedro, a fim de publicamente reintegrá-lo à sua função. Tudo nos parece que se Cristo não fizesse isso, Pedro não teria condições, irmãos, de liderar esses outros apóstolos, de ser um líder da igreja. Pense quantos pastores, amados, se eles se mancham, por exemplo, por atos de negação a Cristo, adultérios. Pense, Deus que me livre, mas eu caia no adultério com a minha esposa, o meu pastoreio está comprometido para com os irmãos, as minhas palavras não vão ter mais peso talvez, por mais que os irmãos me perdoem, eu não serei uma figura irrepreensível para os irmãos.
E talvez seja isso que esteja acontecendo aqui, irmãos. Cristo precisa se apresentar fisicamente, publicamente, dizer: eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É para isso que eu te escolhi. É para isso que eu te chamei. Então, reafirmando o apostolado, reafirmando essa tratativa e esse comissionamento do apóstolo Pedro. Então, quando o texto diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Aqui o autor, João, ele quer ser bem específico sobre a tratativa. Ele quer direcionar a nossa atenção para a pessoa certa. E as circunstâncias também devem ser levadas em consideração aqui. As circunstâncias devem ter feito Pedro se lembrar da sua cena de negação. Porque todo o contexto envolvido ali é muito sugestivo, irmãos. Por quê? Pense, amados, nessas circunstâncias. Observe as seguintes semelhanças. Primeiro, Pedro, quando nega a Cristo, foi perto de um certo braseiro também, de uma certa fogueira. Lá no capítulo 18, verso 18, nós podemos constatar isso. É aqui à beira de outro braseiro que é pedido que confesse seu amor por seu mestre. Segundo ponto, 3 vezes Pedro tinha negado o seu mestre. Capítulo 18, versos 17, 25 e 27. E 3 vezes ele precisa reconhecê-lo como seu Senhor. E terceiro, a predição com referência à negação foi introduzida com um solene amém, duplo. Capítulo 13, verso 38. A predição que imediatamente seguiu a confissão de Pedro foi introduzida de modo semelhante. Se os irmãos se lembrarem, vamos voltar lá no capítulo 13, verso 38, quando Pedro ele diz: não, eu morrerei pelo Senhor. Aí Jesus responde no verso 38. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por minha causa? Olha o duplo amém. Na verdade eu te digo, uma verdade solene. Não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. Aí vamos comparar com a passagem em tela aqui, já no desfecho. Lá no verso 21 do capítulo 21. Perdão, verso 18 do capítulo 21. Que será a semana que vem. Olha como continua aqui o desfecho dessa conversa. Na verdade eu te digo. Quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Jesus está falando sobre o tipo de morte que Pedro enfrentaria. Então, amados, existem muitas semelhanças aqui. Todo esse contexto aqui parece ser conduzido por Cristo a despertar em Pedro a lembrança tanto da sua afirmação de que morreria por Cristo, tanto para a sua negação na beira daquela fogueira. E que foi pública também. Foi perto das pessoas. E agora também é pública, perto dos discípulos. Mostrou-se, porém, que a semelhança é ainda mais intencional. A ordem reversa as 3 mesmas ideias, que são seguir, cruz e negação. Ocorrem aqui dos versos 15 até o 19. Como lá em 13, 36 a 38. Aquela ocasião, Jesus dissera: para onde estou indo, você não pode me seguir agora. Com referência à morte. Cristo estava anunciando que ele morreria. E não era o tempo de Pedro, ele não poderia segui-lo realmente. Mas, com referência à morte de Pedro, na cruz, Jesus aqui predissera: mas vocês me seguirão mais tarde. E agora que ele reafirmará no verso 18 e 19. Tá? Que é a semana que vem. Então o mestre predisse a negação nessas palavras. Como se fosse assim, amados. Muito solenemente eu lhe asseguro que certamente o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. Mas virá o tempo em que certamente você morrerá. Morrerá por minha causa. E o texto continua dizendo, irmãos. Então, tendo em vista todo esse cenário, toda essa sugestividade, toda essa condução de Jesus às brasas,
as 3 perguntas, o público em volta, remetendo Pedro a lembranças. O texto continua, e ele diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Eu havia falado na pregação passada que certamente estes envolve aqui muitas interpretações. E muitos vão dizer que Jesus aponta para o barco, para a rede, para aquele modo de vida a qual estavam retornando. Mas outros ainda vão dizer que Cristo apontou para os próprios discípulos. Cristo aponta ali para aqueles homens ao redor e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E tem certo sentido pelo complemento e a tréplica de Cristo, porque ele envolve: apacenta as minhas ovelhas. E de certa forma, Pedro também cuidava daqueles homens espiritualmente, como um líder. Então, amados, contra as 3 negações, permanecem 3 afirmações que veremos no texto. E Jesus exige de Pedro, em resposta a estas perguntas: você me ama mais do que estes? Você me ama? Você tem afeição por mim? A palavra utilizada por Cristo na primeira pergunta, e aí vem a necessidade do original, vem da palavra grega agapao, que é justamente um verbo. Esta primeira pergunta de Cristo, ama-me, amas-me, é a palavra agapao, e significa uma tratativa, um amor, um afeto a respeito de pessoas. Receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente. E a classificação gramatical, ela é muito interessante, não só aqui, porque aqui esse verbo está numa forma indicativa, de forma presente, ou seja, você permanece me amando, e é uma atitude, porque o verbo está no ativo, uma atitude do sujeito. É ele que desprende esse sentimento, essa disposição para com Cristo. Então, a pergunta aqui colocada por Cristo é muito específica. Quando ele pergunta: Simão, filho de João, amas-me? Ele quer saber sobre a situação real de afeto de Pedro para com o seu Senhor. Você me ama mais do que estes? Cristo está sondando aqui as motivações de Pedro. Está sondando aqui o que tem movido Pedro a tomar essas atitudes. Ele está fazendo Pedro olhar para dentro de si. Olha como Cristo trata conosco, irmãos. Quando o texto sonda os nossos corações, sonda as nossas motivações, é ali que Cristo está te ensinando. É ali que ele está ensinando a Pedro. E a seguir houve uma predição com referência à morte de Pedro na cruz. Com estas palavras, você estenderá as mãos, né? E cingirá e levarás aí, inclusive a morte de Pedro será pré-anunciada por Cristo. Então, amados, a ordem seguir, ou seja, siga-me, está inclusa aqui. E que tipo de seguir é esse, neste recomissionamento de Cristo? Uma morte de cruz. Uma abnegação e um desprendimento neste amor para seguir a Cristo, aonde quer que seja, da forma que seja. Então envolve sim essa questão sacrificial, irmãos. O nosso afeto por Cristo tem que ser sondado. Porque uma coisa é você dizer, eu amo a Cristo, no português. Outra coisa é você dizer, eu tenho afetos por Cristo. Eu sou um simpatizante de Cristo. Muitos são isso na igreja. Muitos são simpatizantes. A pergunta que eu faço mediante o texto é, será que ser simpatizante de Cristo
pode ser traduzido em amor realmente aqui na prática, na igreja? Marcha para Jesus. Quantas pessoas vão nessa marcha para Jesus? Quantos ali se perguntar, ama-me, fica lá de pé? E nós que somos 19 membros nesta igreja? Amamos a Cristo? Então, ao preparar esse sermão, falei, foi difícil para mim, por quê? Porque isso foi sondado no meu coração. Isso foi uma gaveta que abriu e foi mexida lá dentro de mim. E aí? Quais são os seus sentimentos para comigo? E é incrível, irmãos, que essas palavras e tratativas de Cristo vêm em determinadas situações e tempos que parece que cai como uma luva. A providência divina é tão perfeita e os cuidados de Cristo na sua palavra são reais ainda hoje. Porque muitos de nós amamos a Cristo quando tudo está indo muito bem. Enchemos a boca, somos frequentes na igreja, mas é quando as coisas estão nebulosas. E quando a incerteza vem, e quando a dúvida vem, e quando o seu lar está ali, totalmente bagunçado, e quando as adversidades nos acometem, e aí? Como fica esse amor? Ele continua? Ou ele é condicional? Esse amor não pode ser condicional. Esse amor tem que ser de uma entrega incondicional. Esse amor tem que ser de uma entrega que você vá além mesmo sem ter forças. Quantas vezes eu subi neste púlpito, irmãos, em frangalhos? Quantas vezes eu tive que preparar sermão, entregar um alimento espiritual para os irmãos, sem condição alguma? Mas por amor a Cristo e aos meus irmãos, eu me sacrifico. Porque se eu visar a minha autopreservação, sabe o que eu vou fazer? Irmão, hoje eu estou doente, mando mensagem, hoje não tem culto, como pastores fazem. E eu me autopreservo, irmãos. Faço a minha cidadela, faço a minha casinha ali, fico ali guardado. Mas o que seria da igreja do Senhor se dependesse dessas atitudes egoístas? Jesus está aqui, comissionando, restaurando este homem que futuramente seria uma monstruosidade do Evangelho. Monstruosidade no bom sentido, de grandeza, de importância, de responsabilidade, de comprometimento. Fizeram uma catedral em cima do túmulo desse homem. Um pescador bruto, rústico, impetuoso, mas que aprendeu o que é amor a Cristo. E eu e você, irmãos, entendemos o que é amar a Cristo? Entendemos realmente? Vocês aí casados, sempre a família vai ser referência. Como você trata a sua esposa? Se você trata a sua esposa, a qual Deus te deu, para você cuidar, amar, e você só sufoca ela, oprime ela, maltrata ela, você ama a Cristo realmente? Aí na igreja, tem até aquelas charges, né? O filhinho, a mãe, aí o filhinho fala pro pai, papai, vamos morar na igreja. Aí ele, por que, filho? Porque aqui você não bate na mamãe. Nós amamos a Cristo realmente? Porque amar a Cristo nos leva a uma condição, irmãos, de vida, de entrega, de sujeição absoluta, irmãos. É isso que nós temos que olhar para o texto e ver o que Cristo está querendo aqui nessa conversa. O que você tem que perguntar para esse texto? Qual é a intenção de Cristo em fazer essas perguntas? Jesus, perceba, chama ele de Pedro. Chama ele de Simão, filho de João. E isso tem um porquê também. Porque Pedro foi um nome dado
por Cristo posteriormente ao seu chamamento. Mas o nome inicial era Simão. Jesus disse, Simão, o nome que esse discípulo tinha antes de ser encontrado por Jesus. Portanto, muito apropriado aqui para lembrá-lo de seu comportamento tão parecido com o de uma pessoa que não conhece Jesus. Quando negou. Quando voltou para a pesca, talvez. Justamente uma condição de uma pessoa que não conhece a Deus. Porque quando você olha para um ímpio, o que você percebe no ímpio? Ele tem essa atitude de autopreservação. O egoísta, que não está nem aí para os outros e que pisa nos outros, são os ímpios. Que faz os outros de trampolim, é o ímpio. Que só visa os seus ganhos e os seus benefícios. Quem é assim? É o ímpio. Agora, o que se espera de um cristão? Jesus, então, quando chama ele pelo nome inicial, antes do chamamento, é para lembrá-lo de seu comportamento, que está mais condizente com quem? Filho de João, você me ama mais do que estes? As palavras mais do que não se refere às coisas, mas podemos também levar por esse lado, como muitos teólogos interpretam. Por quê, amados? Olhe como isso aqui, chamar Pedro de Simão, sugere uma repreensão. Marcos, por exemplo, 14, verso 37, tem uma repreensão de Cristo direcionada a Pedro. Veja. Marcos 14, 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Lembra desses dias, esse verso? Simão, disse ele a Pedro. Mas olha como ele chama Pedro. Simão, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Então, essas tratativas, quando encontramos no Evangelho, de chamar pelo nome anterior, é justamente de uma forma para repreendê-los. Então, de certa forma, aqui Cristo está repreendendo Pedro. Está chamando a atenção de Pedro. Está chamando a sua atenção. Parece mãe, né? Quando chama pelo sobrenome, né? Tinha alguns amigos meus que nem Pedro Ivo, né? Mas quando estava tudo bem, era só Pedro. A mãe, ô Pedro, vem cá, filho. Pedro para cá, Pedro para lá. Mas quando ela estava brava e gritava lá da janela daqueles apartamentos, Pedro Ivo! A gente já sabia que ia apanhar. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Uma repreensão. E a pergunta era pertinente, pois Pedro se gabara. Ainda que todos caiam numa cilada por causa de ti, eu, no entanto, jamais cairei. Essas são as palavras de Mateus 26, 33. Pedro havia dito isso antes. Cheio de total centralidade em si mesmo, essas palavras. Amor próprio, injustificável. Ele se colocara acima de todos, porque quando ele diz, ainda que todos caiam, de certa forma ele está menosprezando os outros discípulos. E ele está se colocando em um patamar diferente do que os outros discípulos. Mesmo que os outros te abandonem, mesmo que os outros te deixem, eu jamais te deixarei. Como, né? Ele fosse realmente o centro ali das atenções. E esta confiança em si causara a sua derrota. Assim sendo, na presença desses homens, ele deve agora fazer a sua confissão. Tu me amas mais do que estes? É a pergunta de Cristo a Pedro. E não podemos descartar a forma de vida pregressa representada pelos objetos também. Ou seja, o barco, as redes, os apetrechos de pesca têm uma certa representatividade também. E foi direto esta pergunta no cerne da questão. Como observado, Pedro, impaciente com a demora de Cristo, que era para eles aguardarem na Galiléia, em certo monte, não, eles vão pescar. Então, amados, Jesus no cumprimento ali do seu recomissionamento, ele lança a mão desses fracassos e diz, certamente, de uma forma repreensível aos discípulos, que eles agiram por impulsividade. E chamá-lo de Simão comprova isso. Comprova isso, irmãos. E ele responde.
E aqui também tem mais um ponto importante. Olha a resposta de Pedro. Respondeu-lhe: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Só que num diálogo, né, no hebraico, ficaria claro as palavras, ou aramaico, né, que era a língua mais provável que eles falassem, quando Cristo se faz a pergunta, a palavra que ele utiliza para amor é específica. A palavra que Pedro já é outra. A palavra que Pedro utiliza já é outra. Por mais que sejam semelhantes em seu significado, mas ela tem uma conotação, digamos que um pouco inferior. E de duas maneiras, a resposta de Simão difere da pergunta do Senhor. Primeiro, ele não mais se compara com os outros colegas e discípulos. E vocês, quem já leu os evangelhos, sabe que tinha aquela competição entre eles, né? Quem será maior no reino de Deus? Né? Me coloque à sua direita, né? Eles tinham essa competição. Eles ainda não tinham entendido o caráter da igreja, o caráter de servir, de amar uns aos outros. Então você percebe aqui que ele não mais se compara com os outros. E seu sim, no sentido de, sim, eu te amo, se liga ao fato de que ele tem no seu coração algo semelhante ao que Jesus está perguntando. Alguma coisa semelhante, mas não exatamente a mesma. Porque a palavra que Pedro utiliza é filéu. Então, por mais que seja semelhante, Pedro sabe que ele está respondendo de uma forma ali talvez amedrontada, recatada, e de que não é a altura do que Cristo está querendo. Entende? E quando você responde aí no seu lugar a pergunta, você ama a Cristo? De que forma que você responde? E é isso que é a dureza do texto. Essa que é a realidade do seu cristianismo. Que é externalizado na forma que você tem vivido na igreja. Filéu significa amar, aceitar, gostar, tratar carinhosamente ou cuidadosamente, dar boas-vindas, favorecer. É você ter uma atitude, sim, simpatizante, cordial, ter certo afeto, sim, a palavra filéu. Mas a agapau, ela já é mais, digamos, pesada. Ela já é mais profunda no seu significado, digamos assim. E o verbo, né, ele usa outro verbo, Pedro. Tem uma afeição, como se ele dissesse. Um verbo com sentido ligeiramente diferente. É diferente. Tá? E aqui na resposta de Pedro, o verbo também está no indicativo presente de forma ativa. Então ele está falando sobre a realidade do seu coração realmente. Pedro está sendo sincero no que ele sente. Por mais que ele não responda à altura do que Cristo está perguntando, ele está sendo verdadeiro. E isso já nos mostra que Pedro está aprendendo. Se você comparar com as antigas declarações dele, não, se eles abandonarem, eu não abandono. Se vocês compararem agora com aquela situação anterior, existe aqui uma certa humildade na resposta de Pedro. E é isso que Cristo espera de nós, irmãos. Porque cada um de nós somos aperfeiçoados também no amor. Mas o que você precisa é não ter um conceito elevado de si mesmo. O que você precisa ter em mente é que você tem que ter uma atitude humilde de quem você é e o que você sente por Cristo. E clamar a Ele para que te aperfeiçoe. E Ele nos dá meios para isso. Olha como Cristo é maravilhoso. Ele nos dá meios para que sejamos aperfeiçoados neste amor. Como veremos. Então Pedro não usa o mesmo termo. Com certa modéstia, reserva, gentil. Pedro, aqui humilhado, visivelmente humilhado, pela lembrança de sua queda. Não tenha dúvidas que Pedro aqui, ele pegou o fio da meada. Justamente por trocar as palavras, ele já entendeu onde Jesus quer chegar. Ele já entendeu. Por isso que ele muda a palavra na sua resposta. Então,
ele já é acometido de lembranças. E você precisa avaliar esse amor, talvez, por Cristo, através dessas lembranças do que você tem feito pelo Evangelho. Do que você tem feito pela igreja do Senhor. O que você tem feito pelo seu irmão, este amor fraternal que se espera de nós. Aí vem tudo aquilo que foi falado, DVD. Tudo que foi falado. Noé era alguém que amava a sua família? Em consequência do amor que ele tinha por Deus? Sim, ele preservou. A família saiu junto hoje da arca, junto com Noé. E eu, e você, se lembre aí das suas atitudes para com Cristo e para com as coisas de Deus. Você ama ao Senhor? Então, amados, para o amor com conhecimento e propósito, o amor da devoção de todo o coração, acerca do qual Jesus estava perguntando. Jesus certamente tem o Shema lá de Deuteronômio 6. Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. O que significa isso? Todo o seu ser devotado a Deus. Todo o seu ser. Suas motivações são para com Deus. O Senhor governa a sua vida. O seu ser é para Deus. É para a glória de Deus que você existe e que você vive. É isso que Cristo está perguntando. E Pedro usa um substitutivo, mais subjetivo, uma afeição. Quando Pedro utiliza a palavra filéu, ele está sendo mais subjetivo nesse amor, entende? Amo, tenho afeição pelo Senhor. E disse-lhes Jesus. Incrivelmente, Cristo diz isso. Cristo não fala para ele: você está errado com esse amor, você está pecando com isso. Não. Incrivelmente, veja qual é a réplica aqui, né, de Cristo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. A palavra que Cristo utiliza aqui para apacenta, para que todos entendamos o que Cristo está falando, vem da palavra grega bosco. E ela significa alimentar. Retrata o dever de um mestre cristão de promover por todos os meios o bem espiritual dos membros da igreja. Um termo utilizado para pastores que pastam e que alimentam o gado. Ou seja, mesmo com isso que você tem por mim, Pedro, pegue isso e por mim, cuide dos meus. Alimente os meus. E isso para nós já é uma lição gigantesca. Por quê? Nós já podemos aqui presumir do texto, retirar do texto que você dizer que ama a Cristo e esse amor não é traduzido para com os seus iguais, esse amor que você tem é um amor mentiroso. Não estamos aqui agora questionando os sentimentos de Pedro, porque existia sentimento de Pedro por Cristo. É verdade o que Pedro está dizendo. Ele tem sentimentos, e com base nisso que você sente por Cristo, você tem que se dedicar aos seus, aos eleitos. Você, de certa forma, tem que anunciar o Evangelho para os eleitos, as ovelhas de Cristo. Você tem uma igreja onde você pode servir, onde você pode carregar o fardo do seu irmão. E aí eu volto com a pergunta: você ama a Cristo? Porque a proporcionalidade é que quanto mais você ama a Cristo, mais você cuida das coisas de Deus. Como está esse cuidado das coisas de Deus? Por que eu vejo com tristeza você com dificuldade para ler a Bíblia, sem priorizar as coisas de Deus? Isso é a tradução do seu amor para com Ele. Como é que você diz que ama algo que você não prioriza? Eu lembro quando comecei a namorar com a minha esposa, podia estar aonde fosse.
Eu pegava minha bicicleta e rasgava, né? Era ímpio, por isso tinha namoro, tá? Só explicando. E rasgava para encontrar ela. Porque, de certa forma, ela se tornou uma prioridade para mim. Eu tinha afeições por ela, meus sentimentos estavam voltados para ela. Se ela falasse meia-noite e ligasse, vem aqui em casa aqui, eu ia. Não era assim quando vocês namoravam? Não era assim? Não é assim quando você ama alguma coisa? Pessoas que amam o trabalho. Você acha que tem dificuldade de chegar no horário, no trabalho? Meu sogro ama o trabalho dele. Pergunta que hora que ele chega. E se ele falha? Estou entendendo onde Cristo está chegando? Tu me amas, Pedro? Pedro responde mais ou menos, eu tenho afeições pelo Senhor. Tu sabes. Então, apacenta as minhas ovelhas. Leve o alimento para elas. E o interessante, olha só, como realmente é um recomissionamento. Este verbo apacenta, bosco, está no imperativo presente ativo. Cristo está aqui ordenando a Pedro. E tem alguma coisa que Cristo ordene que não se concretize? Ele criou todas as coisas. E o que Pedro fez após esse recomissionamento? Cuidou da igreja? Apacentou? Tem as cartas de Pedro. Isso se cumpriu. Então aqui você tem um parâmetro de como você pode medir o seu amor por Cristo. Através dessa tréplica. E quando o pastor fala, olha, caminha com a igreja, se preocupe com os irmãos, seja presente, esteja ali. Tudo que aprendemos na EBD é justamente porque é a tradução deste amor. Jesus descreveu os crentes como seus cordeiros também. Enfatizando não só uma imaturidade, vulnerabilidade e também necessidade, mas também que eles são seus, porque ele diz, os meus cordeiros, é dele, é de Cristo. Mas por que precisam de cuidados? Porque justamente quando eu penso numa ovelha, num cordeiro, eu penso numa figura frágil, dependente. Por isso que a grande comissão é batizar, sim, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e posteriormente é ensinar, é cuidar, é apacentar. Então, quando a pessoa é chamada ao Evangelho, ela precisa disso aqui que temos. A igreja do Senhor. Por isso que nós somos ovelhas, porque temos essa dependência, deste cuidado. Veja, por exemplo, em Atos 20 e 28, os presbíteros de Éfeso. Olhem só a exortação de Paulo. Cuidem de vocês mesmos, os presbíteros, e de todo rebanho, olha lá, rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. O Espírito Santo ainda está chamando pessoas para apacentar ovelhas, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha aqui que ele comprou com o seu próprio sangue. O rebanho é de Cristo. Então, se eu cuido do rebanho de Cristo, isso é porque eu devo amá-lo. É dele, não é meu. Se eu apacento as ovelhas, eu tenho que fazê-lo no temor ao meu Deus. E não para mim mesmo. Eu, às vezes, não entendo algumas pessoas que falam, eu quero ser pastor, quero ser pastor, quero ser pastor. Espera aí, meu amigo. Você ama o rebanho de Deus? Demonstra aí. Por que nós, no nosso sistema de eclesiologia congregacional, o nosso governo de igreja, é a igreja que define os seus líderes? Justamente por isso. Porque você, como ovelha, e se alguém tem sido chamado pelo Espírito Santo para apacentar, isso já é demonstrado no dia a dia da igreja. Aí o camarada, quero ser pastor. Falta na igreja. Não ora por ninguém, não se preocupa com ninguém, totalmente displicente na sua conduta para com a igreja. Quer ser pastor de quem? E veja o texto, deixa ali. Deixa o texto ali. Cuidem de vocês mesmos, primeira coisa. Cuidem de vocês mesmos.
Em que sentido? Estejam prontos, aptos. Por isso que uma pessoa, para ser pastor, eu acredito que ela tem que ser um bom membro, um exímio membro. De responsabilidade, de horário, de afeição pelo próximo, de cuidado, de preocupação. Você como membro, eu como membro também, que sou pastor, mas sou membro, eu olho para a pessoa que tem esse chamado gerado por Deus e eu começo a analisar a conduta nela. Ela se preocupa com os líderes dela? Ela tem essa sujeição com os líderes dela porque ela vai se tornar líder. E como que ela vai estar na posição na qual ela propriamente não honra, mas depois vai exigir honra dos outros? Estão entendendo? É nisso que vem os lobos, irmãos. É nisso que vem os lobos, destruidores do rebanho de Deus. E perceba que o direcionamento de Cristo é totalmente o contrário. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, ainda não chama de Pedro, continua chamando de Simão, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe na tréplica: Pastoreia as minhas ovelhas. A pergunta, ela se difere da primeira. Ela examina ainda mais fundo e ainda é mais dolorosa. Se a primeira pergunta entrou, vamos supor, como uma flecha 5 centímetros no coração de Pedro, a segunda pergunta entrou mais 10. É como se Jesus estivesse dizendo: Simão, por seu silêncio com referência a esses outros, você indicou que não mais acredita que me ama mais do que eles me amam. A incerteza de Pedro, mediante a negação, que está em pauta. Mas agora, deixando as comparações de lado, você me ama de fato e de verdade? Porque a segunda pergunta já não tem mais estes. Não tem mais comparativos. E ele agora direciona realmente: você me ama de fato e de verdade, Pedro? A segunda pergunta é pior do que a primeira, digamos assim. Se a primeira sondou e derrubou as barreiras de Pedro, essa aqui, amados, deu um terremoto dentro de Pedro. Um terremoto. Vibrou as estruturas de Pedro. Porque a primeira teve a intenção de sim. Aqueles pressupostos de Pedro: todos eles aí te abandonaram e eu não. Já não tem mais esses comparativos na ideia de Pedro. Só que Jesus vai além. Jesus de novo usa o mesmo verbo, agapau. Ele não muda a palavra. Ele está sondando esse amor aí, que é mais profundo, que é mais dependente, que é de mais entrega. Ele está novamente perguntando se Simão o ama com devoção consumada e com todo o seu ser. Não apenas com as emoções, afeições, mas também com a mente e com as suas vontades. Quando nós estudamos um pouco de antropologia, nós entendemos que o homem é feito de volição, correto? Ele também é feito de sentimentos, e racionalidade, Ou seja, esse agapau está envolvendo todo esse ser do homem. Está envolvendo todo esse ser. Cristo está buscando em Pedro, e talvez aperfeiçoando Pedro, para um amor de todo o ser. E nós, irmãos? Cristo não deseja de nós dubiedade, essa inconstância. Uma hora eu sirvo a Cristo, outra hora eu sirvo a outras coisas. O meu coração está dividido. Uma hora eu priorizo a igreja, outra hora eu esqueço da igreja e priorizo o meu trabalho. Tudo isso é inerente de um amor genuíno realmente por Cristo, aperfeiçoado por Cristo. E você tem que sondar, digamos, eu separo aqui desta forma: você é só simpatizante com Cristo? Ou você tem afeições, como Pedro, aqui neste momento? Ou você realmente ama, de corpo, alma, o seu Senhor? E eu digo, infelizmente, que a maioria da cristandade hoje só tem simpatizante, só é simpatizante com o Evangelho.
É só simpatizante. Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E qual a palavra que ele utiliza novamente? Filéu. Ele disse: realmente, Senhor, tu sabes que eu tenho afeição por ti. Pedro dá a mesma resposta de antes. Ele ainda não ousa afirmar que possui o amor de um teor mais elevado. Pedro novamente usou o verbo filéu. Pedro tem aqui as suas barreiras sendo desmoronadas. A confrontação de suas motivações, coração, juntamente com o histórico de negação, faz com que Pedro não seja presunçoso como anteriormente. Eu comparei, só que realmente não tem comparações, isso que está acontecendo aqui, mas uma experiência que se aproxima, pelo menos na minha vida, é quando a minha esposa chegou para mim, já depois de 9, 8 anos de casamento, e ela perguntou para mim: você me ama? E nós sabemos, Marisa, quando a esposa pergunta isso para nós, a gente dá aquela travada, né? Eu também já perguntei: e você me ama? Né? Porque é sondado realmente. E nós somos crentes, não podemos mentir. E será que a resposta: não, eu tenho afeições por você? Minha esposa algumas vezes falou para mim: você já se acostumou comigo. Mas eu respondo: se eu não te amasse, eu não estava com você até hoje. E ela fala a mesma coisa para mim. Mas é mais ou menos isso. E Pedro está sendo sincero, e isso que eu destaco, isso é um ponto louvável de Pedro. Ele está sendo sincero. Você não encontra mais essa presunção em Pedro. Que talvez anteriormente, como ele falou: não, se todo mundo morrer, eu morro. Não, eu te amo, Senhor. Não. Agora ele já está, se colocou no seu lugar. E incrivelmente, novamente, Cristo responde: pastoreia minhas ovelhas. E agora ele utiliza outra palavra, que também está no imperativo presente ativo. Então era algo que Pedro tinha que fazer. Pedro tinha que desprender esforços. Pedro tinha que ir lá e realizar. Ele usa a palavra poimaino. Pastoreia. É outra palavra, é outra atribuição aqui, que é apacentar. A outra era alimentar na primeira resposta. Agora é apacentar, cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, reger, governar. Ele está dizendo agora: eu te ordeno, Pedro. Eu estou te ordenando que a partir de hoje você se preocupe e governe a minha igreja. Com esse amor aí mesmo, com essa afeição que você tem por mim. Sabe por quê que Cristo aceita essa afeição? Porque ele próprio aperfeiçoaria Pedro no caminho. Tanto que o verso 18 e 19, ele diz: você será levado para onde você não quer. Você morrerá crucificado por minha causa. E isso já nos mostra que quem está no controle realmente não somos nós. Eu sei que é semana que vem, mas isso já nos ensina que Cristo, ele vai nos aperfeiçoando realmente através dos seus meios. Ele vai te aperfeiçoando quando você suporta o seu irmão, quando você estende sua mão para o seu irmão, quando você carrega o fardo do seu irmão. É neste meio que ele aperfeiçoa o seu amor para com ele. E é por isso que nós somos enxertados na igreja. Porque esta é a máquina, digamos assim, que vai trabalhar e dar um produto final. É aqui. É aqui que você entra na moenda. É aqui que você é nutrido. É aqui que você é cuidado. É aqui que você é apacentado. Na igreja. E amados, como pastor falando agora, não existe melhor escola para mim, sinceramente falando, de quando eu me entrego para os irmãos e forneço ensino para os irmãos. Porque quando eu ensino, eu estou aprendendo. E Cristo está me aperfeiçoando. E isso que é maravilhoso nesse processo todo. Que quanto mais você que é mãe, por exemplo, mulher, quanto mais você se doa pelo seu marido, quanto mais você se sacrifica para cuidar dele, mais você entende deste amor para com Cristo. Com o filho, mesma coisa.
Quando você deixa de comer para dar para o seu filho, para alimentar o seu filho, você começa a entender o que é servir. Mas é necessário você abrir mão dessas suas barreiras. É preciso você abrir mão deste orgulho. Porque o orgulhoso serve alguém, irmão? Não serve ninguém. Você precisa se submeter. Verso 17 e último. Perguntou-lhe a terceira vez. E o autor ele destaca, né? Primeira, segunda, terceira, né? Parece que as 3 negações mesmo. Que está aqui em tela. Simão, filho de João, amas-me? E perceba. Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez. Amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então Cristo pergunta pela terceira vez, e desta vez, Jesus muda a palavra. Desta vez Jesus desceu ao nível de Pedro, usando o mesmo termo para amor que Pedro tinha usado nas 2 anteriores. Cristo agora pergunta utilizando a palavra filéu. Isso aqui, amados, é de um nível constrangedor para qualquer um. Porque pense, Cristo querendo te levar a outros níveis, e ele vê a sua dificuldade, e aí ele pergunta ao seu nível. E o Senhor parece duvidar que se eu realmente tivesse, pelo menos essa humildade de afeição que ele alegava. E amados, quando Cristo utiliza esta palavra, que ficou claro para Pedro, Pedro não teve dúvida da palavra que Cristo utilizou. Diz o texto que ele entristeceu-se. A palavra para entristecer-se aqui vem do grego lupeu. E é como se Pedro entrasse em luto. Ele fica triste. Ele é afetado com tristeza. Isso causa aflição em Pedro. Isso magoa Pedro. A forma como Jesus pergunta magoou Pedro. Ofendeu ele. E o verbo está no indicativo aoristo, passivo. Ou seja, está indicando um fato que ocorreu com Pedro, mas ele sofreu passivamente. E nós sabemos que sempre que é empregado verbos no aoristo relacionados a Cristo, é que são situações talvez eternas e decretadas para que acontecesse. Então, passivamente, Pedro aqui ele sofre uma ação. Ou seja, Cristo queria que ele se sentisse ofendido. Cristo queria justamente chegar neste ponto. E você achando que Cristo só vai te fazer sorrir. Às vezes Cristo vai levar cada um de nós em situações que Ele vai nos magoar e nos entristecer mesmo. Para quê? Para que você aprenda o que é amar. E você vai se sentir triste, e o próprio Cristo, você passivamente vai sofrer essa ação. Passivamente. Se perguntasse para Pedro, você quer sofrer isso? Ele não. Mas Cristo queria. E ele faz essa pergunta mudando a palavra. E se na primeira entrou 5 centímetros, na segunda 10, agora essa flecha atravessou Pedro. Atravessou. O fato de haver posto a pergunta dessa forma ofendeu Pedro. E isso é compreensível. Toda pessoa que mentalmente se posicione em uma situação semelhante pode sentir o mesmo de imediato. Como poderia Pedro não ficar triste quando Jesus parece pôr em dúvida até mesmo este sentimento subjetivo, sua afeição pelo Senhor? Por quê, amados? Nós não podemos descartar que a repetição de Cristo nas perguntas é mesmo de que colocando em xeque realmente o que Pedro sente. Como eu disse no início, ele está sondando realmente, ele está cavucando, ele está estremecendo as estruturas de Pedro. E amados, Cristo faz isso conosco. Não se engane.
Ele, com aqueles que são seus, aqueles que ele ama, quem ele não ama, ele deixa. Vai embora, segue teu rumo. Mas aqueles que ele tem uma tratativa, aqueles que ele ama, aqueles a qual ele está aperfeiçoando, pode ter certeza que ele vai te levar a momentos de constrangimento. Ele vai te entristecer, ele vai te moer, ele vai te fazer perguntas que você vai ficar numa situação que você talvez não tenha nem resposta. Mas para que você seja humilde, para que você pare de ser orgulhoso, para que você seja desenvolvido no caráter cristão, de servir a todos, de amar o seu próximo. Isso partiu o coração de Pedro. E a razão para o sofrimento de Pedro foi a mudança do vocabulário do Senhor. E ao contrário de suas duas perguntas anteriores, esta terceira vez que Jesus usou a palavra de Pedro para amor, filéu, soa como se realmente o amor de Pedro precisasse ser aperfeiçoado. Pedro pensou que estava seguro em afirmar, mas precisava ir além daquilo. A implicação de que sua vida não apoiou mesmo esse nível de amor partiu o coração de Pedro. E eu destaco aqui, eu acho algo louvável em Pedro aqui, o fato dele se entristecer é justamente pelo fato dele não atender as expectativas de Cristo para ele. E essa tristeza eu acho louvável dos cristãos. Porque nós não devemos se entristecer apenas pelo pecado em si. Mas nós devemos nos entristecer porque nós estamos ferindo a Cristo. Ferindo a Deus. Ou seja, é como você ter um filho, e você criar ele, e esse filho só pisar no tomate, na expressão da palavra. Esse filho só decepcionar. E aquele filho tem certa vontade de atender às expectativas do pai. E ele, quando vê o pai dizendo, você está muito aquém do que eu preciso. Isso é motivo de entristecer qualquer um. E quantas vezes o nosso pecado nos leva a ter esse sentimento? Quantas vezes você acha que eu, nos meus pensamentos, falei, eu não sou digno de ser pastor. Eu não sou digno de subir naquele púlpito. Por quê? Eu não estou à altura. Mas é nisto que olhamos para Cristo e confiamos na sua obra de aperfeiçoamento. Porque Pedro, mesmo com esse amor imperfeito e sendo constrangido e entristecendo-se, Cristo vai responder novamente, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a obra não é nossa. A perfeição que almejamos, talvez, não provém do nosso esforço, mas sim da ação de Cristo em nós. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Pedro, nessa resposta, irmãos, ele apela ainda mais fortemente para a onisciência de Cristo. Ele, ao mesmo tempo, afirma a divindade de Cristo com essa resposta, mas, ao mesmo tempo, ele faz um apelo. Ele apela. Então, agora, mais enfaticamente do que antes, ele apela para a onisciência do seu Senhor. E porque Jesus sabe de todas as coisas, ele deve ser capaz de compreender que Pedro tem afeição por ele, qual a abrangência desse amor. Ou seja, Pedro aqui, por mais que ele apele para a onisciência, ele se rende a Cristo. É como se ele dissesse, Senhor, eu não posso te enganar. Não tem como eu te enganar. E você não tem como, nem eu tenho como enganar Cristo. Então, o que se preza de nós, em nossas orações, é que você seja verdadeiro. Você tem que saber, você sabe, a sua vida, as suas atitudes declaram por si só. Se você é simpatizante, se você é filéu ou se você é agapau. Você sabe disso. Então você precisa ser sincero com Cristo. E se você é somente um simpatizante, que você se arrependa disso. Que você ore a Cristo e fale, Cristo, eu preciso avançar a outros patamares do amor. Porque eu quero te servir. Eu quero estar na igreja, mas para a sua glória. Eu quero trabalhar, quero cuidar da minha família, mas porque eu amo ao Senhor.
E tudo vai fluir naturalmente nos outros âmbitos. Então a nossa preocupação tem que ser o nosso amor para com Cristo. E eu amando a Cristo, as outras coisas serão abençoadas. Olha Noé de novo. Olha o quanto que ele abençoou a sua família. A humanidade. Por quê? Porque era um homem que amava a Deus. E disse-lhe Jesus, para encerrar, mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. O que exatamente Jesus quis dizer com essa tríplice cobrança que ele faz a Pedro? É dificilmente provável que ao falar cordeiros, ovelhas e queridas ovelhinhas, né, porque tem um diminutivo nessa palavra aqui agora, e na noção de que Jesus se refere aos grupos que devemos entender que Cristo possui também ovelhas diferentes, em níveis de maturidade diferente. Por isso que ele é ovelhas, ovelhinhas, cordeiros, né? Ou seja, ele está dizendo para Pedro apacentar, alimentar, cuidar das fracas, das mais maduras, de todas. De todas. Elas carecem de cuidados especiais. Amados, aqui mais uma vez eu enfatizo com um texto bíblico, uma prova cabal, de que desigrejado e sentimento de não fazer parte de uma igreja é totalmente antibíblico. Uma pessoa que fala que pode ser crente dentro de casa apenas, ela não entendeu nada de igreja. Porque olha o que Cristo responde para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Como que eu vou apacentar alguém que está trancado na sua casa? Como que você quer ser crente sem servir a sua igreja? Amados, tem pessoas que, infelizmente, irmãos, não pode nem participar de uma escala de serviço na igreja. Por quê? Porque faz de qualquer forma. Porque não cumpre, não tem afeto por aquilo que está fazendo, não tem zelo por aquilo que está fazendo. Faz um serviço emporcalhado quando faz. Isso representa o que ela sente. Quando eu preparo um sermão, o meu esmero e a minha preocupação é de atender o meu Senhor. Por quê? Porque tenho afetos, talvez, não vou dizer que eu tenho um agapau por Cristo, mas tenho afetos pelo Senhor, talvez, e Ele está me aperfeiçoando. Mas a forma como você trabalha na igreja representa o seu amor. E alguns, olha, é difícil falar que até que é simpatizante, viu? Porque o simpatizante, pelo menos, ainda compra lá o ingresso do Marcha para Jesus, ainda tem um certo esforcinho, né, de pelo menos estar lá. Agora outros, mal e mal está frequentando a igreja. Mal e mal. E isso é muito triste. Amados, é como se o mestre dissesse a Pedro: Simão, você era fraco como um cordeiro, andava errante como uma ovelha. Não obstante, no decurso de tudo isso, você, como uma querida ovelhinha, sempre foi objeto dos meus cuidados ternos e amorosos. Ora, tendo aprendido com suas experiências para comigo, por isso que nosso amor para com os outros é dependente do nosso amor para com Cristo. Porque Ele é a nossa referência. Aí eu vejo o tanto que Ele me abraça, o tanto que Ele cuida de mim, o tanto que Ele vai e me recomissiona. Aí eu chego para com o meu próximo que precisa desses cuidados, é só chute, é só pancada, é só maus tratos, ou é só deixar de lado. Não estou nem aí. Isso é a expressão exata do que é o ódio. Sabe o dia que Deus quer que isso não aconteça, mas o que pode caracterizar que eu odeio minha esposa? O dia que eu fingir que ela não existe. Aí eu odeio ela. O dia que eu habitar na mesma casa que ela e ela ser uma figura ali, ó, desprezível para mim. Que se tiver ali, tudo bem, se não tiver também não tem problema. Você sente isso por alguém? Se você sente, você odeia essa pessoa. Ninguém pode ser desprezível para nós. Nem Deus tem prazer na morte do ímpio, conforme Ezequiel. Nem Deus. Quem dirá nós? É como se Jesus estivesse falando: olhe para os meus cuidados com você. E agora apacenta as minhas ovelhas. Por isso que ele pergunta: tu me amas?
automaticamente você vê o quanto eu te amo? Olha aqui onde eu estou. Olha aqui o que eu faço por você. Será que você enxerga os cuidados de Cristo? Então, amados, não negligencie. É como se ele falasse: apacente as ovelhas, ame as ovelhas. Ame o meu rebanho. Não negligencie o trabalho entre o rebanho. Simão, acorda. Essa é a sua missão de fato. Volte para ela. É como se Cristo estivesse falando. Dessa maneira, Pedro foi totalmente e publicamente restaurado. Com referência a pastorear as ovelhas e tudo isso, o que tudo isso implica, talvez finalmente Pedro aprendeu que ele não pode seguir a Jesus em sua própria força e percebeu o vazio de afirmar sua própria lealdade de uma forma que confia mais na sua força de vontade do que na capacitação de Jesus. E Cristo, muito sábio nessas simples perguntas, irmãos, ele ao mesmo tempo está desmoronando todo o sentimento de autoconfiança de Pedro. Tu me amas, tu depende de mim, tu confia em mim, então cuida também. E Pedro está entendendo essa lição. Assim, hoje, muitos devem se arrepender de caminhar sozinhos e autocentrados e se sujeitar ao rebanho de Deus. E como eu repito isso, falei de manhã, eu venho falando isso constantemente. Irmãos, se você está numa igreja e você não está se sujeitando à sua liderança, você está num caminho oposto do Evangelho. Oposto do Evangelho. Você entende isso? Se você está caminhando com as próprias pernas, você não está tendo essa dependência, essa troca com o seu líder espiritual, com o seu pastor, você está caminhando na contramão do Evangelho. Você entende isso? Uma moça me perguntou: pastor, mas eu tenho meu marido, eu tenho que me aconselhar com o Senhor? Foi uma pergunta muito pertinente, porque realmente ela tem que se aconselhar com o seu marido, porque o marido é o líder do lar. Mas e o marido tem que se aconselhar com quem? E quem são os mais orgulhosos, prepotentes dentro da igreja? Os homens ou as mulheres? Olha para os números. Tem mais homens ou mulheres aqui? Olha aí a história da igreja. Mostrei para os irmãos lá, dos batistas. Tinha mais homens ou mulheres? Homens, sejam humildes. Se submetam. Converse. Abra o coração. Fale com o seu pastor. Converse. Porque, além de ser bíblico, vai trazer edificação para a sua vida. Esteja certo disso. Esteja certo disso. Pedro permaneceu obediente à comissão do Senhor para o resto de sua vida. E ele entendeu tudo que foi aqui proposto. Tanto que, vamos ver uma carta de Pedro? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 a 3. E eu encerro com essas palavras. Portanto, diz Pedro, olha um homem recomissionado. Apelo para os presbíteros que há entre vocês. Apelo. Olha só, apelo. E o faço na qualidade de presbítero como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus. O que Cristo falou para ele? 2, 3 vezes? Apacenta, pastorei o rebanho. Olhem por ele. Olha lá. Olhem, vigiem, governem. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Com desejo de servir. E por último, verso 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Trate com amor. Trate com misericórdia. Com cuidado. Esse é o grande desafio. Mas veja as palavras daquele que falou: tenho afeições pelo Senhor. Será que aprendeu o que esse homem fez pelo Evangelho? E assim Cristo, amados, nos ensina com a sua palavra. Mais uma vez. Que você medite sobre isso. Que você sonde também com o texto. Este amor
para com Cristo. E a prova, que como você vai equalizar esse amor por Cristo? Analisando suas lembranças de como você tem servido, de o que você tem feito para o Senhor e como você tem feito para o Senhor. Que Deus abençoe a congregação. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém?